Amém? 1 Samuel capítulo 2, verso 12. A partir do verso 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo ficava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime, porém, a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar com a alma. Então ele me dizia: Não, agora hás de dar, e se não o fosse, não tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Vamos pular para o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto ele dizia, quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, e que em bandos se ajuntaram à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho meus, porque não é boa fama essa que ouço. Fazei transgredir todo o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença manifesta neste lugar. Amém. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja ministrando a sua palavra no nosso coração, Pai, para que nós possamos, Senhor, de fato vivê-las no seu caminho, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que fale conosco nessa noite a vontade que está no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu pedi para Deus uma palavra, eu até perguntei para a pastora se eu tinha que falar sobre missão, né? E eu não tinha uma palavra, né? Eu comecei a falar: Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque Deus, Ele não quer somente falar com vocês. Antes do Senhor falar com vocês, Ele quer ministrar também no meu coração. Amém. Eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor me deu essa palavra. E o Senhor começou a falar comigo sobre um novo sacerdócio. Ele está levantando um novo sacerdócio. E eu me lembro das vezes que eu estive aqui com a Vanusa, eu me lembro dos grandes moveres que Deus trouxe aqui, e eu creio também nos grandes moveres que Deus ainda vai fazer. Amém. E conforme eu estava meditando nessa palavra, eu estava também ouvindo os louvores, e começou a tocar uma canção chamada Som da Chuva. Eu não sei quantos aqui conhecem essa canção, é uma canção antiga, mas essa canção, ela, no tempo que ela foi lançada, ela rompeu muitas coisas nessa nação. Ela rompeu muitas coisas novas, né? E o Senhor começou a falar então sobre um novo tempo comigo. E o Senhor disse para mim que aqui neste lugar existem poços de avivamentos. Meu irmão, você é um perfurador de poço. Eu sou um perfurador de poços. E nesta noite, nós precisamos começar a cavar esses poços. Essa noite nós vamos cavar esses poços. E quando nós achar esses poços, ele vai começar a jorrar. Ele vai começar a jorrar, e rios de águas vivas fluirão no nosso interior. Amém. A palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, fala sobre um novo sacerdócio. A Bíblia fala sobre a casa de Eli,
sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, ele representa o velho sacerdócio, que muitas vezes representa os nossos corações de não querer perfurar os poços de Deus. Muitas vezes ele representa isso. Os filhos de Eli nasceram dentro da casa de Deus. Todos os dias eles viam o sacerdócio prestar um sacrifício. Todos os dias eles viam o seu pai trazer à sua casa um sacrifício. Mas eles não se importaram. Eles se acostumaram com a igreja. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que se acostumaram com a miséria? Quantas pessoas nós conhecemos hoje que se acostumaram com a falta de compaixão? As pessoas hoje passam por uma pessoa necessitada na rua, né, ou em qualquer outro lugar, e ao invés de estender as mãos, ao invés de ajudar, elas estão nos olhos, elas saltam, né? Por quê? Porque elas se acostumaram com a falta de compaixão. Nós estamos falando de missão hoje. Missão está no coração de Deus. Nós louvamos uma canção que fala assim, que as pessoas têm falta de compaixão. Nós louvamos uma outra canção que dizia sobre barreiras sendo quebradas. Os filhos de Eli não entenderam isso. E ao invés, e além, né, só deles blasfemar contra Deus, eles começaram a se prostituir dentro da casa do Senhor. A porta da casa do Senhor. A Bíblia diz que era muito grande o pecado desse moço. Mas a Bíblia diz também que isso só acontece porque não há uma voz profética. O sacerdócio todo se cala. O Espírito Santo ele se silencia e as pessoas começam a andar em torno de si mesmos, preocupadas com si mesmas. Elas não querem saber aquilo que Deus está falando, não querem entender a voz do Espírito. E nisso, elas vão cada vez mais se tornando mais frias e mais frias. E criam uma casca chamada religiosidade. E isso afasta o mover de Deus das nossas vidas. Eles não se importaram, eles se acostumaram com a glória. A Bíblia diz que se acostumar com o fogo significa que você não está tendo mais sensibilidade espiritual. E falta de sensibilidade é lepra. Falta de sensibilidade é religiosidade. E isso nos afasta de Deus. Eu não vou me alongar muito aqui. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero que você entenda onde você está e aonde Deus quer que você vá. Qual é o caminho que Deus quer que você trilhe? Eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Não se importar com o Senhor não significa que eles não iam à igreja, não significa que você não vai à igreja. Significa que eles não queriam ouvir aquilo que o Espírito Santo queria falar. Significa que eles não se importavam com aquilo que Deus estava pensando e falando sobre aquela nação. Só que aqui diz que quando eles estavam tudo perdido, de repente, um sacerdócio todo calado, nasce uma voz chamada Samuel. Mas quando nós olhamos para o mundo e vemos que não tem jeito, nós olhamos para tudo e vemos que não vai dar, Deus levanta sacerdotes como Samuel, para que faça a diferença. E a medida, ele diz que à medida que Samuel ia crescendo, ele ia vendo a posição dos filhos do sacerdote. Mas à medida que nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito, nós aprendemos a discernir entre aquilo que está sendo certo e entre aquilo que está sendo errado. Nós aprendemos a nos posicionar
atinge, olha, eu vou ficar calado. Eu não quero guerra, né? Eu não quero confusão. Contanto que me atinge, eu vou ficar caladinho. Mas Deus está dizendo para que você se torne um Samuel. Você precisa se posicionar. Para que você se torne uma voz, não basta ser mais uma voz indiferente, de braços cruzados. Tem que ser uma voz que escute a Deus. E Samuel, ele aprendeu isso. A primeira coisa que Samuel aprendeu, ele não aprendeu a ministrar, ele não aprendeu a fazer um sacrifício, ele não aprendeu a cantar. A primeira coisa que Samuel aprendeu, ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito. Ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito. O Senhor quer nos ensinar nessa noite é ouvir a voz do Espírito e a se posicionar diante daquilo que Ele está falando. Glória a Deus. Daquilo que Ele está falando. Nessa noite o Senhor quer tirar a cera dos nossos ouvidos, né? Ele quer apurar e afinar os nossos ouvidos com a voz do Seu Espírito Santo. Para que nós possamos entender aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que Ele quer fazer. E Samuel aprendeu a ouvir a voz do Espírito, em primeiro lugar. Depois Samuel ele aprendeu a discernir os tempos. Fala para o teu irmão aí, meu irmão, aprenda a entender as estações de Deus. Aprenda a entender as estações de Deus. Nós temos que aprender a entender o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas para ontem. Eu lembro que quando eu queria ir para a missão, começou tudo em 2009, pastor Pompeu, que eu queria ir para a missão. Mas as portas se fechou. A estação que eu estava vivendo não era a estação de Deus. Nós temos que entender o tempo do Senhor. A obra é dele, é para Ele. Nós temos que entender o tempo dele. Aqueles ouvidos, ouçam como o Espírito Santo está dizendo. Deus vai derramar uma grande unção sobre as nossas vidas. Amém. Um grande avivamento sobre nós. Mas para isso nós temos que nos posicionar. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo e aprender a nos posicionar. E no Brasil, está tudo muito fácil, né? Eu vou falar do Brasil porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir na África. Eu fui ali em alguns países e eu tive a oportunidade de conhecer igrejas. E eu sei, assim, que tem uma igreja perseguida, onde as pessoas não podem sair na rua com sua Bíblia, onde as pessoas sofrem preconceitos, discriminação, são perseguidas, onde as pessoas, para estar aqui hoje, louvando a Deus, adorando a Deus, elas têm um preço muito alto a ser pago. Mas vale a pena. Vale a pena. Essas pessoas, elas dão valor naquilo que elas escutam. Ali na África tem um país que tem muita bruxaria, muita feiticeiros.